7 passos da fé. Gente, é maravilhoso essa palavra. Escuta só o que Deus tem para cada um de nós nesta noite. Começando pelo versículo 38, diz o seguinte: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com atadura e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Curve a tua cabeça e nós vamos falar com Deus agora. Você que está aqui veio buscar uma bênção. Deus é o dono da bênção. O Senhor Jesus é aquele que vai te abençoar grandemente nesta noite. E que você possa abrir teu coração e falar com o Pai. Deus amado e glorioso Senhor, nós aqui estamos e queremos te agradecer, ó grande Deus, por esta grande oportunidade de estar na tua casa, meu Pai. E aqui lermos a tua palavra e sabendo que o Senhor está aqui, o Senhor está presente e que o Senhor vai operar grande milagre nesta noite. Grande Pai, grande Senhor, assim como o Senhor operou milagre na vida de Lázaro, o Senhor vai operar em nossas vidas aqui presentes, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. O título da mensagem que nós vamos passar para vocês chama-se Passos para o Sobrenatural. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é aquilo que não é o natural, é além do natural. Então, aquilo que Deus pôde fazer. E então, este texto narra a história de uma família em que era um moço e 2 moças. E eles viviam na aldeia, nos arredores de Jerusalém. Em uma aldeia que se chamava Betânia. Aparentemente era uma família comum, mas que viveriam em situação extraordinária. Os irmãos Lázaro, Marta e Maria mantinham um relacionamento bem próximo de amizade com o Senhor Jesus. Como é bom e como é importante quando nós mantemos uma amizade com o nosso Deus. A gente tem amizade com quem é amigo nosso. Quem é amigo, amigo de verdade, nós confiamos em colocar para o nosso amigo, às vezes, coisas que nós não falamos para outras pessoas. Mas um amigo que é amigo de verdade, a gente pode confiar e contar o nosso segredo para este amigo. Então, era assim que viviam Lázaro, Marta e Maria, com este relacionamento bem íntimo com o Senhor Jesus. Mas, nesse relato que nós lemos na Escritura Sagrada, aquela família passava por uma situação muito dramática, pois Lázaro estava doente. Imaginem vocês, sabendo que é amigo de Deus, que é amigo do Senhor Jesus, e ficar doente. E eu tenho esta experiência.
mas não vou falar de mim, agora vou falar da palavra de Deus. Ele já não poderia, por si, buscar ajuda de Jesus, mas ele pôde contar com as suas irmãs. O que nós percebemos aqui, o que nós sentimos aqui é que este texto, quando fala isso, ele fala também do relacionamento da família. Quando a família é unida, como é importante a família viver unida. Porque quando há união na família, nós podemos contar com ele. Eu quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes da Gospel FM e desejar que a bênção do nosso Deus esteja no seu coração. Nós queremos dizer que lemos o texto no Evangelho de João, no capítulo 11, começando pelo versículo 38 até o 44. E o título da mensagem que estamos passando a vocês é Passos para o Sobrenatural. Que Deus abençoe e vamos todos participar desta bênção e vamos dar continuidade, então, na palavra que estamos falando. Então, como eu disse, o Lázaro estava doente e ele por si só não tinha como procurar Jesus, porque Jesus estava em outro lugar. Mas ele contou com a ajuda das irmãs, que as irmãs mandaram um recado para o Senhor Jesus, que o amigo dele estava doente. Nesse tempo, Jesus era bem conhecido na região. Ele já tinha operado muitos milagres. E chegou, portanto, quando ele fica sabendo da doença de Lázaro, ele não se preocupou em vir rapidamente. Por que será? Se era tão amigo, por que foi esperar? Aí, de repente, ele diz para os seus discípulos, isto no texto, no início do capítulo, Lázaro morreu. E os discípulos não acreditaram. Mas ele só dorme. Ele disse, não, vocês não estão entendendo. Lázaro morreu e nós vamos para lá. E os discípulos disseram para ele, Senhor, mas faz 3, 4 dias que nós saímos de lá, nós tivemos que sair porque o Senhor ia ser apedrejado lá e nós vamos voltar para o mesmo lugar. Ele disse, sim, nós vamos voltar. E Jesus foi para aquele lugar. E porque ele sabia o que tinha acontecido e sabia que Marta e Maria estavam muito tristes com o ocorrido. E ele poderia fazer alguma coisa para Lázaro. Então, quando, porém, Jesus chegou em Betânia, as irmãs estavam tristes. Maria nem foi ao encontro de Jesus. Talvez ela estaria considerando que ele deveria ter ido quando ela mandou o recado. Mas agora, o Lázaro já estava morto. O que ele iria fazer lá? Aqui, traduzindo com as nossas palavras, né? O que ele iria fazer lá por Lázaro, sendo que Lázaro já tinha morrido? E às vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo quando estamos passando por uma fase difícil na nossa vida. Nós sabemos que hoje a depressão é uma doença que tem tomado conta de muita gente. E as pessoas não se dão conta de que Deus, o Senhor Jesus, pode curar todo e qualquer tipo de doença. Estou falando para a igreja, estou falando para você que está nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo através da rádio. O Senhor nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele quem nos fez, e Ele tem todo o poder para dar a bênção que nós necessitamos. Você crê nisso? Glória a Deus, glória a Jesus. O fato é que Jesus poderia ter evitado
a morte de Lázaro apenas com uma palavra. Por quê? Tem uma passagem também lá na carta de Lucas, que diz que um centurião mandou os seus funcionários ir atrás de Jesus, para que Jesus fosse para orar pelo moço que morava com ele, que estava muito mal. Estava à beira da morte. E quando Jesus decidiu ir, quando chegou numa certa distância do caminho, esse centurião mandou outros empregados vir de encontro com Jesus e dizer o seguinte: diga para Jesus que não venha na minha casa, porque eu não sou digno de recebê-lo, mas que ele dê uma palavra e o meu funcionário vai ficar curado. E Jesus ficou admirado, disse: mas nunca vi uma fé dessa, a ponto de dizer que eu posso dar uma palavra e o servo vai ser curado. Isso é confiança, isso é crer, isso é buscar ao Senhor como amigo, como pai, como aquele que é o nosso Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Porém, o modo dele foi a ressurreição do seu amigo, para que crescem que ele é o Filho de Deus e para que o Pai fosse glorificado. Então, o que Jesus tinha em mente quando ele decidiu esperar? Não ir logo em seguida para ver o seu amigo que estava doente. Ele queria operar milagre. E o Senhor nosso Deus quer fazer milagre na tua vida aqui nesta noite. Não importa o que você tenha, Deus está para operar milagre. Então, porém o modo dele foi a ressurreição do seu amigo. Então, o pensamento do Senhor Jesus é que, a palavra dele, não disse para os seus discípulos: mas vamos esperar, porque eu não vou lá para curar, mas eu vou para ressuscitar, porque este povo, esta gente precisa saber que Deus pode todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Dirigindo-se à sepultura, Jesus agitou-se em si mesmo pela descrença de alguns. Então Jesus foi para Betânia e quando estava chegando, foi de encontro com ele Marta, e a Maria ficou chorando na casa, muito triste. E Marta falou assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: se você crê, tu verás a glória de Deus. Ele há de ressuscitar, ele vai ressuscitar. E ela disse: eu sei que um dia vai ressuscitar. Ela não estava entendendo que o dono da ressurreição estava ali. Aquele que ia realizar este ato estava ali. E Deus está aqui para realizar a bênção na tua vida, seja ela qual for que você esteja precisando. Aqui na sua casa, aonde você estiver, no trabalho, na viagem, em qualquer lugar, Deus é o Todo-Poderoso. Vamos ficar convictos de que Deus vai operar milagre na tua vida nesta noite. Amém? Jesus alertou que é preciso crer para ver a glória de Deus. Então, eu quero enfocar primeiro o valor da família. Depois eu quero enfocar para vocês o que é preciso ter. Crer na forma de Deus e não tentar indicar a Ele qual caminho deve ser tomado, como fizeram quando indicaram que Ele estava atrasado.
Acharam que se ele não chegou lá antes de Lázaro morrer, é porque ele estava atrasado para dar a bênção. E eu quero dizer para você com toda convicção, Deus não se atrasa. Repita comigo, Deus não se atrasa. Ele está sempre pronto para nos abençoar na hora que precisamos. Eu quero abrir um parênteses aqui da mensagem e dizer o seguinte, que há 3 anos, quase 3 anos e meio, eu fiquei muito mal. Muitos aqui da igreja sabem disso, mas talvez muitos não. E a gente vinha orando. Eu tive uma infecção urinária por um período de 3 anos. Era constante. E eu orando, jejuando, buscando em Deus, e a coisa cada vez foi ficando pior. Até que chegou num ponto que eu fui para o hospital já quase morta. Foi numa sexta-feira, e eu fui internada. Passou sexta à noite, sábado, domingo, e eu estava entrando em óbito. Vocês estão me ouvindo? Eu estava entrando em óbito e eu ouvi quando o médico disse para as minhas filhas: não temos nada mais a fazer pela sua mãe. Pode avisar a família porque ela está entrando em óbito. Eu estava em Campinas. E eu ouvi. E eu criei. E eu clamei. E Deus ouviu. A minha família estava clamando por mim aqui. Minha família estava comigo em espírito de oração, intercedendo a Deus pela minha vida. E Deus ouviu. E eu fui restaurada a minha vida, eu sarei e estou aqui para testemunhar que Deus é o dono do milagre. Então a nossa responsabilidade é crer. Além de crer, precisaremos tirar a pedra. Quando Jesus chegou lá com as irmãs de Lázaro, e ele foi para perto do túmulo, a Bíblia diz no versículo 35, que Jesus chorou. Quem sabe Jesus tem chorado por causa do seu problema? E ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Tirem a pedra. Jesus não foi tirar a pedra, mas ele disse para as irmãs e para a multidão que estava ali: tirem a pedra. E a irmã de Lázaro disse: Senhor, mas ele já cheira mal, faz 4 dias que ele foi a óbito. Jesus disse: tire a pedra. Então, para Jesus, não tem o que ele não possa fazer. Ele pode todas as coisas. Aí tiraram a pedra. E foram passos para que o sobrenatural acontecesse. Crer. Aquela família aparentemente comum se tornou extraordinária pela ação de Jesus naquela casa. Quando nós cremos, Deus faz o extraordinário no nosso meio, na nossa vida,
na nossa família, naquele que está doente, naquele que está desanimado, naquele que está caído, naquele que não tem força para nada. Deus levanta, mas nós temos que crer, nós temos que buscar, nós temos que confiar que Deus pode fazer essas coisas na nossa vida. As irmãs foram um canal de bênção para Lázaro, para que ele voltasse à vida natural. Aí Jesus ordena que ele saia. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E o morto levantou e saiu do túmulo, dando passos que lhe devolveram a vida. Aos olhos humanos, a situação daquela família era irreversível. A morte era incontestável, pois já fazia 4 dias desde que o sepultamento e o corpo já cheirava mal. Mesmo diante da morte, elas levaram Jesus até o túmulo. Ao obedecerem à sua voz, e Jesus transformou a tristeza em alegria, a morte em vida. Então é esse Deus que nós temos que crer, que confiar. Nós temos que chegar neste ponto. Se eu falar assim, eu creio, mas deixa eu procurar outros recursos. Tire a pedra do coração. A escuridão da sepultura deu lugar à luz da ressurreição, e Lázaro tornou a viver. Esta ressurreição aqui significa a restauração de vida. Da morte voltou a ter vida. O milagre da ressurreição trouxe o testemunho da fé das irmãs, daquele que as acompanhavam. Cada um de nós pode e deve levar Jesus para a nossa família, buscando bênçãos que necessita. Mesmo em situações que, aos nossos olhos, pareçam irreversíveis. Muitas vezes enfrentamos momentos de tristeza, de desespero, de dor. Mas a esperança em Jesus não pode ser abalada. Muitas vezes conhecemos a palavra de Deus, mas não andamos com Ele. Ele não é nosso amigo. A gente fala para todo mundo os nossos problemas. E a gente quer que todo mundo ore por nós. A gente quer que todo mundo tenha compaixão de nós. Mas aquele que está olhando para nós, que é o nosso maior amigo, nós esquecemos dele. Nós esquecemos que temos uma família, que temos que ser unidos. E que a família deverá compartilhar conosco. Dos nossos problemas. Porque a família é de Deus. É o maior patrimônio que Deus nos deu. Se Lázaro não tivesse 2 irmãs, que também era amiga de Jesus, elas iam buscar Jesus para ele. E muitas pessoas não valorizam a sua família por causa de coisas mesquinhas. Corta relacionamento com a família. Eles não acreditam que eu sou convertida. Quando me converti, meu pai não aceitava a minha conversão, não queria que eu fosse para a igreja. E deu alguns castigos meio forte, meio pesado. E até o dia que ele tomou uma atitude para ver se eu deixava Jesus.
alguém chegou e falou assim, que ele me bateu, me tocou de casa. E a minha família, o resto dos meus familiares, meus irmãos, minha irmã, queria que eu fosse embora de casa. O meu pastor queria que eu fosse embora da minha casa. Eu disse, não, eu não vou fazer isso, porque eu vou ganhar o meu pai, que é doente, para o Senhor Jesus. Permaneci firme e Deus honrou a minha fé. Deus me deu força, me ajudou. Meu pai, antes de passar pela morte, se converteu e era firme, morreu firme com o Senhor Jesus. Tanto meu pai quanto a minha mãe. Então, o valor do amor da nossa família é muito grande e Deus opera através de nós, mesmo quando eles não têm esta mesma fé, eles não conheciam a palavra. Então, aconteceu tudo o que aconteceu por falta de conhecimento de Deus. E a gente tem que conhecer a Deus para saber que Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Jesus. Talvez não seja a morte física que esteja rondando a sua família, mas a morte dos relacionamentos. Como está o seu relacionamento com a sua família? Você, mulher, como está o relacionamento com o seu marido? Marido, como está o seu relacionamento com a sua esposa? Os filhos, qual é o relacionamento com os seus pais? Irmãos, como está o seu relacionamento? Como o relacionamento dos sentimentos? O que você pensa da sua vida? O que você quer para a sua vida? O que você pensa de Deus? O que você pensa da igreja? O que você pensa dos seus vizinhos, dos seus amigos, do trabalho? O que é que você pensa? Você pensa que você não concordando, todo mundo vai mudar? Não. Todos nós temos a mesma necessidade. Todos nós passamos por pensamentos que às vezes nós pensamos assim, por que fulano não é igual a mim? Eu não gosto dele porque ele tem costumes diferentes, cada um com o seu costume. Relacionamento dos afetos, do respeito. Mas ele pode trazer vida novamente ao que já está morto. Chame Jesus para a sua casa, para a sua vida, e o milagre acontecerá. A tristeza se transforma em alegria, e o que está morto ressuscitará. Glória a Deus, glória a Jesus. Talvez você que esteja na sua casa, ouvindo pelo rádio, assistindo esta live, você que está aqui, tem pensado bastante, você está distante dos caminhos do Senhor, ou você não conheceu, não sabe o que Deus pode fazer por você. Eu quero dizer o seguinte, terminando, concluindo esta palavra: Deus ressuscita a sua vida para que você tenha nova vida, para que você viva e sirva a Cristo e esteja preparado para a volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você.